Olá você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, nesse programa de mais um podcast referência. Meu nome é Fábio Machado e convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com os nossos convidados dos assuntos da indústria da madeira de base florestal. O episódio de hoje conta com o apoio da Máquinas Águia. A indústria e comércio de Máquinas Águia é uma empresa fabricante de máquinas para serraria e beneficiamento de madeira. Situada em São José dos Pinhais, no Paraná, fabrica toda a linha de máquinas pesadas como serras de fita, carro-toras porta e diversas multilâminas, além de projetos personalizados para serrar teca, mogno africano, entre outras madeiras. Com 55 anos de história, a Máquinas Águia é uma empresa tradicional no ramo madeireiro. Abraços aos amigos Wilson, Thales, Antônio e o Elcio. E o outro patrocinador de hoje é a empresa MSM Química, empresa especializada em tratamento de inseticida em painéis de madeira, como compensados, MDF, HDF, USB, entre outros, por adição à cola e tratamento superficial. Abraços ao amigo e parceiro de longa data, Mário Sérgio Lima, o Marinho. E o convidado de hoje é o nosso amigo Luciano Zatti. Seja bem-vindo, Luciano, aqui nos estúdios da J Editora. Obrigado, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui e passar um pouco da nossa trajetória aí para vocês, para os ouvintes também. Vamos conhecer um pouco mais do Luciano Zatti, que é gaúcho, natural de Caxias do Sul, diretor comercial da Mademap, indústria madeireira limitada, localizada aqui pertinho de Curitiba, na cidade de Campina Grande do Sul, e também é um dos fundadores do projeto Casa Solidária lá no Rio Grande do Sul. A gente vai falar bastante disso, né, Luciano? Vamos conversar. Mas para começar aqui, eu gosto sempre de contar um pouco da história. Eu acho que um dos objetivos do nosso podcast aqui é a gente guardar as histórias dos empresários da indústria da madeira, das famílias tradicionais que fizeram história aí no mercado de tantos anos da nossa indústria. Sim. E a gente sabe que a família Zatti é uma família tradicionalmente madeireira. Sim. E muito reconhecida no Rio Grande do Sul. Sim. Como começou a história da família Zatti aí, você com a madeira, teu pai, teus avós contaram muitas essas histórias para você, Luciano? Então, Fábio, o Zatti, né, a Zatti veio da empresa Madesat, né, foi fundada pelo meu avô. Acho que esse ano eu estaria fazendo uns 80 anos já a empresa. A empresa. Foi muito tradicional no modelo construtivo de casas, né, e alojamentos para as obras, né, do passado. E ela ganhou frente Brasil e até internacional no sistema construtivo, né? Perdurou por muitos anos o sistema construtivo, aí depois diversificou para madeira serrada, para exportação, um pouco mercado interno, e aí durante muito tempo foi referência no país, né, no Brasil. Depois houve uma divergência, né, familiar, a gente acabou separando, e aí em 99, meu pai acabou vindo para Curitiba e a gente começou a nossa trajetória. E essa divergência começou com os teus avós, tios avós? Meu avô já tinha falecido, né? Minha avó também já tinha falecido, entre os sócios, né? Os filhos. Os filhos, o meu pai e os irmãos, né? Teu avô foi o único, então foi o grande fundador, foi teu avô? Foi o fundador com os irmãos dele. Ah, teve os irmãos. Era uma SA, né? E aí depois foram comprando as cotas dos irmãos e aí ele ficou 100% proprietário das cotas da Madesat SA. E aí veio os filhos, né? E aí teve duas divisões, a Madesat e a Zatilite, né? Que era a fábrica de fibrocimento também. Ah, vocês entraram nesse mercado. Sim, sim. Que é o fibrocimento, que é aquela telhas, caixa d'água, porque no ano de 75, ali 70, até 82, 85 ali, tinha muita construção. Então, cada cidade gaúcha tinha um material de construção da Madesat. Então, como tinha muita demanda do fibrocimento, a gente acabou, uma estratégia da empresa, né, foi montar a Zatilite, que era uma empresa que fazia as telhas e caixa d'água para as lojas e para as casas também. Hoje não existe mais. Hoje não existe mais, a empresa foi fechada. Durou quanto tempo? Essa durou 15, 20 anos, eu acho, mais ou menos. Não tinha sangue madeireiro por isso?
Foi um plano, né, da empresa de expansão, né? Mas acabou. Pô, que coisa, né? Porque a madeira, que É, foi a origem, sim, continuou, né? Na sim, família. sim. Aí, muito dos painéis cimentícios das casas também vinham das Atilite, né? Então, tinha os painéis, a parte úmida da casa, era tudo com cimento amianto, né? Porque poderia usar, Sim, né? é. Então, fazia também lá todo esse formato aí, modular, né? E vocês do Rio Grande do Sul trabalhavam nessa época lá mais no sul ou vocês atendiam os grandes mercados como São Paulo, por exemplo? Atendia o Brasil todo Brasil todo. e parte da África. Ah, exportavam. Sim, foi feito em Angola, acho que foi feito 2.000 casas lá, se eu não me engano. Já foi uma grande. Era um volume de construtivo muito grande também. Hoje a Madesat não existe mais. Hoje ela existe, né? A sede está lá ainda, mas ela não atua, não opera mais. Mas meus tios continuam E na os filhos, frente. os tios. Ah, a Madesat não opera. Não opera mais. Ela só tem as florestas e trabalha com trabalha floresta. com floresta. Isso. Então, hoje, Ela vende as florestas, né? eucalipto e pinos. Só pinos. Só pinos. Só Lá. pinos. E daí, dos irmãos, só o teu pai que foi para a indústria madeireira ou teve os outros também que foram? Então, a Maresat, ela por muitos anos fez muitos componentes, Finger Joy, Blank, tudo para exportação. E aí meus tios continuaram na operação, né? Os filhos também saíram da operação, mas ficou só os tios. E o pai disse, ó, eu quero ter minha empresa com meus filhos. Nós já estávamos entrando numa idade, né, o meu irmão mais velho já estava com 17 para 18 anos. Então o pai falou, eu quero ter um negócio com meus filhos. E aí ele falou, vocês querem ir comigo? Vamos embora. Aí a pergunta que quando eu estava lendo a tua entrevista, que a gente faz uma entrevista antes aqui, né, para conhecer mais a respeito do entrevistado. Vocês saíram de Caxias do Sul para Campina Grande do Sul. Sim. Por quê? Qual que foi essa estratégia de vir aqui para a cidade próxima de Curitiba? Quando o pai decidiu sair da empresa, ele foi daqui até a Bahia procurando áreas e procurando locais estratégicos que pudesse ter floresta próxima, ter um local próximo dos grandes centros. E nós tínhamos um parente nosso aqui em Curitiba, e o pai veio para cá e que o Rock também ajudou muito, né? O Rockzat, o saudoso Rockzat, eu conheci ele, era bem conhecido. Era muito amigo do pai também, né? Ele nos ajudou bastante no começo. E aí a gente conheceu esse terreno onde a nossa unidade hoje era uma área sem luz, é uma área que não tinha estrada, devastamos e abrimos tudo e estamos lá 18 anos já. Lá fica, né, quantos quilômetros ali da BR? Dá 800 metros da BR. E não tinha estrada? Não tinha, era uma área industrial nova na cidade. Então, eu lembro até hoje que a gente... Vocês vieram que ano para cá? Em 99. 99 e 2000. Não. Só que Campina estava começando, né, a expansão dela. E aí, eu lembro, todo dia a gente atolava o carro e era uma confusão para chegar lá. Começamos a fábrica com gerador, não tinha luz. Aí puxamos toda a energia. Então, foi um começo bem desafiador para nós. Mas então a estratégia foi a localização. A localização. Nós tinha muita floresta em tunas ainda, né, de pinos. Na época a gente serrava pinos, então a gente montou a unidade para fazer um produto de pinos para exportação. Montamos a unidade, trabalhamos 3 anos, acabamos aquele mercado naquela época, 2000, ali 2002, 2003, teve aquele problema com a exportação, lembra? Sim. Que deu um caos lá. Aí a gente acabou parando com a exportação e aí começamos a criar produtos no mercado interno. E em 2006, quando a gente voltou a operar, aí nós abrimos a Mademap. A Mademap é de 2006. 2006. Na época era a Index, que é a nossa empresa de exportação. Tem até hoje, né? É uma das empresas do grupo, né? Certo. E em 2006 a gente abriu a Mademap 100% focada no mercado interno. Aí eu já estava com meus 18 para 19 anos. Aí assumi a parte comercial da empresa. O meu irmão do meio, Piero, ficou com toda a parte financeira. O meu irmão mais velho, na época, estava com a gente ainda, tocando a operação. E o pai no controle geral ali, né? Vocês são uma família de 3 irmãos homens? 3 irmãos homens. Não tem irmã? Não. Tá, e hoje vocês 3 atuam ainda? Não, hoje o meu irmão mais velho acabou saindo da operação, né? A gente passou por muita dificuldade, ele conseguiu
fazer um negócio próprio dele com a esposa em Brusque, né? Que a esposa dele é de lá. E aí foi tocar um negócio em paralelo dele. E ficamos eu, o Piero e o pai na operação. Ficaram lá. Ficamos lá. Teu pai, infelizmente, faleceu há pouco tempo. Isso, o pai, perdemos ele na pandemia, em 2021. Foi por causa do Covid? Covid. Felizmente foi pesado para nós, porque ele que foi o braço nosso, né, de ensino, tudo, né? Tudo que a gente aprendeu hoje foi porque ele deixou fazer, né? E na pandemia ele, infelizmente, pegou Covid, foi internado e acabou não resistindo. Foi um baque para nós muito forte. Bem intenso, muito, né? Muito. Eu aqui na nossa editora, graças ao bom pai, não tivemos alguns casos de Covid, alguns casos até preocupantes, mas ninguém veio a falecer. Mas eu tive alguns clientes no mercado que vieram. Foi muito forte. Foi bem naquela época que estava forte, né? Nem os médicos sabiam o que fazer. Ele foi um caos, né? Parecia um caos, assim, sabe? Então, parecia uma cena de guerra, né? Foi a pior fase da minha vida, com certeza. E daí? Essa experiência que eu queria que você contasse, Luciano. Porque quando você tem o pai, ele, né? A experiência, o domínio, tudo. Ele não foi uma transição planejada. Não. Foi uma coisa, né, uma fatalidade que aconteceu. Como que foi esse momento? Porque até então você tinha teu pai, e a gente sabe que o Covid foi uma coisa que acabou levando as pessoas de uma forma muito rápida também. Uhum. Como que foi esse movimento de você ter o teu pai e depois a empresa, a indústria tá na tua mão? E do teu irmão? O pai sempre teve a estratégia dele, ele sempre deixou muitos filhos à vontade para trabalhar. Então, desde pequeno, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu já vendia meus tênis que não serviam mais no colégio. Meu irmão desenhava, meu irmão gostava muito de cachorro, né? E minha mãe, ela teve que fazer um transplante renal e não poderia ter animal em casa. Ele sonhava em ter um boxer. Ele desenhava, ele assinava a revista Cães e Companhia na época, lembra? Sim. E ele desenhava os boxers e eu vendia no colégio. Os desenhos. Os desenhos. Então, eu sempre tive o tino comercial. Sim. E o pai sempre falou, meu comercial tá aqui, meu financeiro tá aqui. Sempre, desde pequeno, ele foi posicionando. E no futuro aconteceu. Então, quando eu assumi a empresa com 19 anos, já na parte comercial, ele me deu carta branca, sempre me orientando, mas sempre bati cabeça e ele sempre deixou errar. Ele nunca nos puniu do erro. Ele falou, só erra quem tenta. Então, se vocês errarem, e se errou, vamos de novo. Teu pai era daquela geração da tomada, né? Que hoje tiraram esse ensinamento das crianças, né? Tinha a tomada que se colocava o dedo, tomava choque, né? Exatamente. Antigamente você deixava, vai lá, deixa, vai. E eu peguei esse perfil dele e hoje toda a minha equipe comercial hoje ela trabalha assim. Vai pra linha de frente, toma porrada e depois... Nossa, você contando essa história que eu vendi na escola, lembrou uma minha. Eu também, quando tinha uns 10, 11 anos, eu gostava de fazer história em quadrinho. Uhum. E eu desenhava as histórias em quadrinho e daí eu xerocava. Não pode falar xerocava, né? Eu tô copiando uma marca. Eu fazia as cópias na copiadora e vendia na escola também. Sim. Fazia... esse tino comercial veio cedo, né? cedo. E aí, com 22 anos, eu já estava com um departamento pronto, já ia a São Paulo, viajava pelo Brasil, aí abrindo frente. O primeiro cliente que eu abri foi nas páginas amarelas. Né? Aonde? Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, por telefone. Tem cliente até hoje. Então, assim, não tinha... quem tá assistindo a gente, os mais jovens acham que a gente não vivia sem o Google. Tinha vida, né? Antes do Google, né? E assim, não tinha plano B. Tinha que dar certo. Sim. Entende? Então... Podia ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas... A gente trabalhava muito. Nos primeiros 3 anos da empresa, acho que a gente não trabalhou 5 finais de semana. Porque tinha que virar do nosso braço. Né? São Paulo, por exemplo. Eu sou da época ainda que eu ia para São Paulo com um mapa desse tamanho do lado do... vendo onde que tinha que ir. Eu desci lá e não sabia nem que eu tava. Não, era onde eu tinha ataque cardíaco quando eu ia pra São Paulo. Porque você errava uma rua, já era... até você traduzir aquele mapa de volta que você comprava em papel era terrível. Hoje não, hoje é bem tranquilo com GPS. Tudo, né? E eu lembro até hoje, a nossa primeira carga que eu vendi lá, quando a gente falou, agora nós vamos trabalhar com eucalipto. A gente não tinha experiência, né? No eucalipto. Então a gente foi desenvolvendo. A primeira carga que eu vendi, o meu irmão disse, como é que vamos fazer agora?
E eu disse, não, agora é o próximo passo, agora vamos Eu sempre... uma coisa de cada vez. Eu já escutei uma frase assim, que é um problema de cada vez. Vamos resolver, se surgiu um problema. Não adianta se preocupar com o problema essa situação que vai criar, não adianta, vamos criar a situação, vai ter vários problemas. A gente vendeu a carga sem ter as máquinas para produzir aquela carga, para ter uma noção Eu, quando entrei no mercado também, a gente fazia jornal do clube. Quando surgiu, fazia uma primeira revista no mercado, a gente saía de fazer um jornal de 8 páginas para fazer uma revista 60, por exemplo. Também. Não tinha nada. E os equipamentos, aqueles equipamentos da década de 90, né? Então, isso tudo, a experiência da prática e do dia a dia, que o pai deixava a gente errar e tentar fazer, foi nos moldando, né? Mas você falou uma coisa que eu queria saber. Porque hoje a Mademap é conhecida por ser especialista em eucalipto. Isso. Hoje vocês trabalham 100% com eucalipto. 100%. Não tem pinos lá. Pinos não tem chance. Eu tenho um pouco de pinos só para algum cliente pontual que eu tenho um home center em São Paulo que eu atendo, mas só para ele. Se sair o cliente também não, daí não tem mais. É um mix que a gente tem contrato anual com ele, daí eu atendo ele. Como que foi essa virada de chave? Foi nessa carga aí que você fez? Como que foi aonde que você viu assim, eucalipto é onde eu vou ganhar dinheiro? Quando a gente definiu trabalhar com eucalipto, a gente foi pro pallet. Mas o pallet sempre, né, com margem baixa, tinha que fazer muito volume e tal. E a gente percebeu que se a gente levasse um produto parecido com o Pinos na época, os mesmos produtos, mas que trouxesse mais resistência, a gente poderia ganhar o mercado. Então, nós começamos a fazer esse trabalho, chegamos a ser o segundo maior comprador de classe 2 da Klabin, né, em Tora. E começamos a desenvolver produtos. A nossa missão na época era fazer com que a madeira tropical a gente pudesse substituir por uma reflorestada. Sim. Então, vigas, caibros, tábuas, fomos moldando esse mercado. Imagina, há 18 anos atrás vender eucalipto, quem queria? Sim. E eu tinha que sobreviver com isso. Então, foi um trabalho muito forte nosso em cima de clientes do Brasil todo. E aí virou a chave e começamos a acertar o maquinário, a fiação, produtos. E aí a construção começou a aceitar o eucalipto, os lojistas começaram a vender como outras madeiras, e aí começou a pegar, e aí o engenheiro da obra já gostou, eu quero aquela, e aí começou, e hoje a gente é uma referência no eucalipto, né? A Mademap, o propósito nosso é que a Mademap vire uma grande marca, né? Referência na madeira. E graças a Deus estamos conseguindo. Na madeira de eucalipto. De eucalipto, exatamente. E essa madeira vem de onde? Você falou que comprava da Klabin. Isso. No início. Até hoje compram? Sim, hoje nós temos fornecedores hoje no Paraná, Santa Catarina e até mesmo no Rio Grande do Sul. Qual a árvore de eucalipto que vocês compram? A gente trabalha com florestas de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos. Para ser uma madeira estrutural mais resistente, né? Do Grandes e Ouro Grandes. E Saligna também. Tá. Mais essas três espécies que a gente mais utiliza. Por quê? O que elas têm? Porque o Grandes, o Ouro Grandes e o Saligna é um pouco mais duro, né? Então, o Saligna, o mercado do moveleiro não gosta muito. Por ser muito duro e criar microfissuras. O Grandes é uma madeira que tanto vai bem para a construção civil, quanto vai para o mercado moveleiro. Então, a gente conseguiu... Mas vocês não tem floresta própria ou já tem? Tivemos, não tem mais. Hoje não tem mais. Tem da família, né? Mas... Sim, vocês não têm. Não. Vocês compram. Como que vocês acham esses fornecedores? Porque hoje a concorrência, o eucalipto é uma árvore que cresce mais rápido que o pinus, né? Sim. Mas você está falando que você compra para serrar, claro, tem que ser praticamente na mesma idade para serrar pinus, que é de 15 a 20 anos. Sim. Como que você consegue achar esse eucalipto onde a competitividade do eucalipto é muito grande para outros produtos com uma idade muito menor? A gente... Pelo volume nosso que a gente faz, né, mensal e anual, as empresas já conhecem, a gente já conhece, tem uma boa aceitação, né? Então já tem eles já apareceu uma floresta, eles já ligam, a gente já trabalha junto, tem mais fornecedores também, que às vezes fazem alguns subprodutos para nós. Então, como já virou uma referência, vai acontecendo, tanto de empresas papeleiras, né, como Klabin e outras empresas, como até os próprios colonos, né, que plantam e vendem para nós. Tá, e vocês visitam esses plantios? Vocês têm alguma exigência da qualidade? Não, só a idade. Idade, e daí, claro, a gente pega, vê a planta, qual foi a essência que foi plantado, né? E sempre estão abertos para novos plantios? Sempre.
Então, ó, quem estiver assistindo, tiver um plantio de eucalipto aí interessante, pode entrar em contato com vocês, que vocês negociam. A gente vai fazer um formato, né? Que a gente tem um formato interno nosso Legal. de quem vai lá ver a fazenda, para onde que vai serrar e tal. Entendi. A gente criou uma estrutura para isso, né? Entendi. Vocês, como que é qual o tamanho hoje do Parque Fabril de vocês ali? Hoje, na Mademap aqui, nós estamos com 38 mil metros quadrados, né? Produzindo a faixa aí de 2.000 cúbicos a 2.200. 2.000? É. Por? Um mês. 2.000 cúbicos de madeira por mês. Cerrado e entregue no cliente. Isso, mercado interno? 100%. 100%. O externo você não quis mais. Eu tomei tanta porrada no mercado externo que eu gosto muito do interno, sabe? No externo, tu produz muito, às vezes é mais fácil, a tua estrutura é menor no interno. Porque no externo. No externo, né? Porque tu tem um produto que tu vende para 2, 3 clientes. Nós temos um produto que a gente vende para 600 clientes. Então, todo mês ele compra um pouquinho. Então, se naquele mês aquele estado compra menos, o outro estado compra mais, a loja aqui não quis, o outro quer. Então, a gente criou uma estratégia para isso. E aí conseguimos ter estoque grande também, né? Então, a gente consegue atender rápido o cliente. E aí, essa sinergia está dando muito certo. E o Brasil todo. Hoje, basicamente, 12 estados. 12 estados, 12 estados. E quantos funcionários hoje? 85. 85 ali. 85 pessoas na operação. Desde transporte, todo o transporte de entrega é nosso próprio, né? O transporte e entrega é de vocês. Sim, 100%. 12 estados. Alguma coisa terceirizada, mas pouco. A cadeia nossa, a gente sempre gosta de ter ela inteira na mão, né? Porque hoje o cliente, ele precisa ter essa confiança, né? Então, até para não levantar custo, né? Todo mês, porque essas altas de diesel e fornecedor, menos dor de cabeça de negociar com então, a gente tem um departamento da transportadora, que é a Transmap, né? Faz toda essa parte logística e produção nossa interna ali também. Quais são os produtos que a Mademap faz? A gente sabe da Casa de Madeira, já vamos falar disso também, mas quais são a matéria-prima? Aliás, um produto que vocês Hoje, o nosso principal produto é o vigamento, né? O vigamento de madeira. Então, a gente tem desde 2,5 metros de comprimento até 6 metros no nosso mix. Nas larguras várias larguras, né? Que o mercado consome. Desde 10, 15, 20. Todo tipo de pranchado. As polegadas também, tabuado, né? Tabuado, sarrafos, ripas. Toda a parte de madeira bruta, de mix, nós temos. E temos também a linha beneficiada, que daí vai para forro, deck, assoalho, painel ripado, meia cana, rodapé. Então, todo o mix também para o nosso cliente. Você está trabalhando já com produto acabado sim, também. Sim. Então, hoje o maior mix do mercado... Porta não, né? Não, porta não. Não. Hoje o maior mix de eucalipto do mercado é nosso hoje. Então, o nosso cliente, ele pode, na carga, no pedido dele, ele pode escolher tudo um pouco que ele quer. E para quem está nos assistindo assim, vamos dizer que conhece pouco aí do mercado da madeira plantada, né? Que a gente vai falar do pinus e do eucalipto. Sim. Quais as vantagens, gostaria que você falasse aí do eucalipto em relação ao pinus que você enxerga e que favorece o mercado da construção? O eucalipto, ele é 3 vezes mais resistente que o pinus, né? A densidade dele, a gente trabalha com eucalipto... Resistente quando você fala só em força ou também em umidade, essas coisas? E em força. Em força. Tá. Umidade, o peso para peso é muito parecido. Tá. Então, vamos falar assim, um cúbico de eucalipto hoje é 1.000 quilos. Um cúbico de pinus verde vai dar 1.000 quilos. Certo. Só que um cúbico de pinus seco vai para 500 quilos. Um cúbico de eucalipto seco vai para 650. É mais leve, né? Então, a densidade é maior no eucalipto. Ele não pega esse bolor, que nem o pinus tem, né? Que fica nas prateleiras bolorando. Então, para uma madeira estrutural, ele é mais resistente. É uma madeira de crescimento rápido também, às vezes mais rápido que o pinus, né? Então, a gente focou nesse mercado para ser um diferencial. É muito mais difícil de produzir, muito mais trabalhoso, é muito mais custoso. Para serrar também, né? Para serrar, ele é muito mais custoso, as máquinas têm que ser muito mais reforçadas. Muito mais robusta. Muito mais robusta, entorta e às vezes tem que saber tirar a pressão na madeira. A quebra de rachaduras é bem maior também. O desgaste das ferramentas também. Muito maior. Então, assim, quem não está preparado
bate cabeça. E essas madeiras, você também trabalha no mercado de tratamento? Não. Não. Tratamento a gente tem parceiros, né? Se o nosso cliente, nosso lojista, eu quero uma carga de vigamento tratado. Certo. A gente terceiriza, passa para ele, faz esse jogo. Mas não é o nosso carro-chefe, não. E qual que é o segredo de vocês sem o tratamento, dar uma vida útil alta para o eucalipto? A gente, no nosso eucalipto, a gente consegue tirar bem a atenção dele, né? No cerrado, tirar bem a atenção dele. Então, a gente tem uma madeira bem retilínea. O cerrado ajuda, né? Muito. Ali é a base, né? É a base, né? Desde a floresta. Começaria na lua já. A lua faz sentido já, né? Mas hoje, como é muito volume, a gente não consegue atender na lua certa, né? Entendi. Mas nunca tivemos um problema de cupim em qualquer obra ou qualquer lojista nosso. E ela vem ganhando mercado pela resistência da madeira. Então, o pessoal tem aderido muito pela sustentabilidade, por não precisar de DOF. Então, isso tudo tem ajudado muito o lojista a ter esse mix na loja com baixo fluxo de caixa também, porque a gente consegue estar sempre atendendo rápido ele. Legal. Isso a gente ganha o mercado. Luciano Zatti, a gente vai dar um breve intervalo aqui, né? E depois, no segundo bloco, eu quero conversar bastante, principalmente, eu acho que é o produto carro-chefe de vocês, que é a Casa de Madeira. Sim. E também falar desse projeto Casa Solidária, que eu sei que vocês estão apoiando muito o Rio Grande do Sul após o desastre do ano passado das enchentes lá. Aí. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta, pessoal. Onde deixei meu papel aqui agora? Agora sim. Lembrando sempre e agradecendo aos patrocinadores desse episódio, Máquinas Águia, Indústria de Comércio de Máquinas Águias, que é uma empresa fabricante de máquinas para serraria e beneficiamento de madeira. Situada aqui em São José dos Pinhais, no Paraná, fabrica toda a linha de máquinas pesadas, como serras de fita, carro-toras, porta e diversas multilâminas, além de projetos personalizados para serrar teca, mogno africano, entre outras madeiras, como o eucalipto. E o outro patrocinador é a MSM Química, empresa especializada em tratamento de inseticida e painéis de madeira, como compensados, MDF, HDF, USB, entre outros, por adição à cola e tratamento superficial. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Olá, estamos de volta aqui nesse segundo bloco, nessa conversa com Luciano Zatti, diretor comercial da Mademap, Indústria Madeireira Limitada. O episódio de hoje que conta com o apoio da Máquinas Águia, Indústria e Comércio de Máquinas Águia, aqui de São José dos Pinhais, empresa fabricante de máquinas para serraria e beneficiamento de madeira. E também da MSM Química, empresa especializada em tratamento de inseticida em painéis de madeira por adição à cola e tratamento superficial. Como eu falei no primeiro bloco, Luciano, tô me perdendo os papéis aqui. Como eu falei no primeiro bloco, quero conversar com você agora, nesse segundo bloco, sobre casas de madeira. Que eu sei que a Mademap, até estive na FEICOM lá, visitei o stand de vocês. Sim. Vocês se especializaram nesse produto, para esse mercado. Como que começou isso aí? Então, Fábio, eu chamo de modular, né? Casa modular de madeira. Eu aprendi também, deixa eu cortar aqui, que um dia tem a família Schaeffer aqui de Ponta Grossa. Sim. Eles estão trabalhando também com isso, e ele falou que não é casa de madeira, é casa com madeira. Isso, exatamente. É isso aí. Desculpa. Com madeira. É um dos componentes, né? Exatamente, casa com madeira. Isso veio uma tradição já da família, né? Do meu pai, trabalhou muito com casas de madeira no passado. E esse projeto modular nosso, construtivo, era um projeto para o meu pai tocar. Certo. Né? Infelizmente ele veio a falecer na pandemia e a gente assumiu de vez esse projeto. Hoje é uma missão de vida da empresa nossa, né? A gente quer democratizar a casa própria no Brasil. Então, não tem como fazer isso se não for com a madeira. Então, todos os nossos projetos hoje
são para ganhar escala de produção. Então, a gente montou a nossa unidade, a fábrica hoje, uma das unidades é extremamente focada nos módulos, né? E aí tem vários modelos, né, que a gente criou, e a gente quer democratizar isso aí no Brasil todo, fazendo com que todo mundo possa ter acesso à casa própria no Brasil. São vários modelos. São vários modelos. São 18 modelos hoje. Qual a metragem dessas casas? Hoje vai de 45 a 90 metros. São casas mais populares. Casas mais populares. A gente vai atender esse nicho para ganhar escala, né? Esse é o nosso foco. O que eu posso falar quando a pessoa... Fugiu a palavra. Hoje nós temos um déficit habitacional. 12 milhões de casas. 12 milhões de casas no Brasil. Então o mercado é gigante. É gigante. É gigante. Então a gente agora está nas fases de homologação, né? Para a questão de financiamento, né? Tudo isso. Mas já está bem encaminhado, já tem coisas... Qual que é a diferença do teu projeto, da tua casa modular, do wood frame, por exemplo? Ele fica mais em conta que o de frame. O de frame tem muito mais... como é que eu vou dizer assim... métodos construtivos que tem que... Às vezes coisas que tem que trazer de fora, ou que às vezes... É um modelo mais americanizado. O nosso é um pouco mais simples, com custo-benefício mais simples também. E vocês participaram da FEICOM, sim, que é a maior feira da construção que aconteceu esse ano lá em São Paulo. Sim. Foi a primeira vez a participação de vocês lá? Na FEICOM, sim, né? Na FEICOM foi. Na FEICOM foi. A gente... Na FEICOM a gente mostrou os modelos, né? Eu vi que vocês estavam com uma casa lá, isso, né? Um modelo de uma casa, mostrando... Como que foi a aceitação? Como que foi? O pessoal gostou muito, né? Tanto que o stand já foi vendido no ato ali, já um cliente nosso já gostou e já levou até o stand, porque gostou tanto. Ah, já comprou o stand? Já levou. A gente tem sempre esse formato que a gente vai para a feira, a gente cria coisas novas que o cliente possa usar para referência na venda, né? Bacana. Então, a gente montou aquele stand em 3 dias. Então, vem tudo pronto de fábrica. E é um custo-benefício muito bom para quem quer ter a sua casa própria, ou quem quiser fazer uma renda passiva, né, no aluguel, para fazer várias casas. Então, o nosso foco hoje é esse perfil de cliente, né? E é legal, né? Essa casa com madeira, você falou, né? 3 dias. Isso é o padrão de vocês para as construções ou leva um pouquinho mais? Não, leva mais. As casas, hoje, para uma casa aí de 54 metros, em torno aí de 25 dias está pronta. Pronta na fábrica ou você monta no Não, local? montada. Mas montada no local do cliente. Exatamente. Então, você faz ela lá... A gente faz toda a parte de panelização, né? Dentro da fábrica, as tesouras, as aberturas de porta, os painéis janela, os painéis porta. Vai tudo pronto, etiquetado, né? Cada casa tem seu modelo construtivo. E os nossos montadores fazem toda a execução na obra daí. Tanto parte elétrica, hidráulica. Isso vai tudo pronto no manual de montagem, né? Como se fosse montar um Lego, né? A gente fala, na minha época, quando era criança, chamava Poly, né? Isso. Hoje é o Lego, né? Exatamente. Que dominou. E aí a gente, nesse formato, a gente consegue ter uma mão de obra mais em conta, né? Isso também reflete no preço final. E a rapidez, né? A agilidade da construção. E como que tá essa mão de obra hoje para casas com madeira? A gente já tem um histórico, né? De pessoas que trabalharam com o pai muitos anos, né? Durante todo esse tempo de construção dele. Então... Toda essa galera aí, quando a gente startou o Casa Solidária, a gente trouxe ou tenta trazer de volta esse pessoal que tem essa cultura da casa. No passado era pré-fabricado. Uma equipe já. Sim. Mesmo que você vai fazer a construção lá no Nordeste, onde você não contrata as pessoas na região. 100% nosso. São treinados, são pessoas que já fizeram projetos nossos, ou foram treinados para aquele projeto, 100% nosso. A gente não pega de fora porque tem o nome e a marca envolvido, né? E é mais difícil, né? É mais porque difícil. Ainda esse material, existe muita falta de conhecimento. Exatamente. Ainda, né? Aí eu vou entrar em outro assunto que também você vai falar da universidade, quero saber mais. Mas antes você falou do projeto Casa Solidária. Como que é? O que é esse projeto, Zatti? E como foi criado? Esse projeto... nós criamos um módulo construtivo que a gente queria fazer esse trabalho com as prefeituras para tirar as pessoas das áreas de risco através de uma casa bem acessível para as prefeituras municipais, governo, que seja, né? E eu nunca usei esse projeto. Esse projeto é arquivado há 4 anos. Foi guardado na gaveta lá e eu não usei. E quando deu enchente, eu estava vindo de uma obra do interior do Paraná, e eu comecei a ver nas redes sociais e as notícias acontecendo, e eu
Eu cheguei em casa sexta-feira, no dia da enchente, era 7h30 da noite. E eu disse assim para minha esposa, eu preciso criar alguma coisa aqui que eu vou poder ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, na reconstrução. E eu lembrei desse projeto que estava arquivado. Aí eu abri no meu celular, que eu tenho todos os projetos num arquivo meu lá, e disse, eu vou fazer esse projeto aqui a preço de custo. Pensei comigo, né? Sim. Aí liguei pro meu irmão e falei, cara, chegou a hora de nós ajudar o povo lá embaixo, porque na hora da reconstrução, ninguém vai ter um modelo, um formato que possa atender as pessoas rapidamente e de um custo acessível muito bom. E ele disse, tá bom, vamos embora, vamos fazer. Aí eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, né? E tem tinha um grupo chamado Grupo Front, que estava fazendo muita ajuda lá, com aeronaves, levando cesta básica para as famílias. E eu linkei com eles, o Gustavo da Pisol, um grande amigo. Passei o projeto para ele, ele levou para o grupo achou fantástico o projeto. E aí nós nos unimos com eles. Eles foram fazer a captação de áreas, né, nas prefeituras e os contratos. E a gente ficou com a parte industrial e a construção. Então eu montei a fábrica em 10 dias. Aqui na indústria. Aqui. Tá. Montei a fábrica em 10 dias, os gabaritos, as mesas, sim. tudo. Montamos o showroom, primeiro showroom para entender o tempo de produção e tudo isso. E aí, 27 dias após a enchente, nós estávamos fazendo as primeiras 10 casas. Então, nós somos a primeira empresa a chegar no Rio Grande do Sul e a montar as primeiras casas. Hoje, nós já entregamos mais de 73 casas. Que maravilha, hein? Não entregamos mais porque a arrecadação diminuiu, né? Nosso plano era 240. Né? É isso que é. Quando dá a tragédia, as pessoas se mobilizam e depois vai esfriando. Exatamente. E incrível, que eu também acompanhei bastante essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, nossos co-irmãos gaúchos, e incrível que se não fosse o setor privado, a situação estaria muito pior. Porque ainda tá ruim lá. Sim. Isso é bom lembrar, não tá... Eu tenho vários clientes lá, você de lá também, você conhece bastante gente. A história que eu escuto nas regiões que ainda carece de muito investimento ainda. E que não chegou a ajuda do governo lá. Bom, não posso falar hoje, né? Mas eu acho que não foi nem entregue nenhuma casa do governo ainda. Imagina. Então, tá sendo entregue casas às vezes da enchente passada. Então, se não fosse a madeira, o sistema construtivo modular, num custo que a gente fez, quem ia fazer? Exato. Então, isso eu queria mostrar também. E a madeira, ela vem para ser um diferencial para a casa popular. Por que a gente não expande isso? Então, essa foi a semente que a gente plantou, né? Claro, ajudando o próximo, mas mostrando que a casa de madeira é sustentável, é rápida, é eficiente, é térmica, é acústica. Sim. É excelente para uma moradia. Uma ótima durabilidade. Exatamente. E sustentável, né? Isso a gente não pode esquecer nunca. Exatamente. Né? Sustentabilidade então, que é... Da mesma forma que a gente gastou a madeira agora, daqui a 15 anos está vindo mais. Assim nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Todos os outros materiais acabam, né? Exatamente. Mármore, areia, o vidro. Areia até eu vi uma matéria muitos anos atrás, que quando estava um boom muito lá no Rio Grande do Sul, um boom muito forte, estava faltando areia. Sim, sim. Tanto que quando a gente criou o projeto, eu tinha alguns insumos que não eram nossos. E eu substituí todos para madeira, porque eu sabia que eu ia chegar lá e às vezes eu não tinha material de construção aberto, eu não tinha nada aberto. Então era uma cenário de guerra. A gente chegou lá, não tinha nada, a gente dormia numa transportadora, onde uma cooperativa transportadora que nos acolheu lá. Nós dormíamos numa sala com toda a equipe lá, porque não tinha casa para... Ficou quantos dias lá direto assim? Nós já estamos há 1 ano lá já. Ah, vocês estão lá 1 ano atuando. Direto. Os primeiros 5, 6 meses... Vocês estão construindo ainda? Sim. Os primeiros 6 meses nós ficamos nessa transportadora. O seu Adelar lá, um abraço para ele que nos acolheu. Qual que é o nome da transportadora? Que esse tipo de ação a gente tem que falar. Cooperativa... Fugiu o nome. Fugiu. Puxa, que pena. Mas depois a gente... Mas o nome dele é? Adelar. Seu Adelar. Um abraço aí, gratidão também, Adelar. Já lembro da cooperativa lá. E ele nos acolheu, ele tinha tanto insumo que ele estava recebendo lá, porque ele foi a única, em Arroio do Meio, foi a única
o único local que não pegou enchente. Então, a cidade inteira ia tomar banho dentro da cooperativa. Porque não tinha água. E ele tinha poço artesiano. Então, assim, foi uma cena de guerra mesmo. A nossa casa hoje, que a gente está com o nosso alojamento lá, a balsa passou e arrancou o telhado. A balsa estourou num dia que estourou e foi arrancando no principal bairro da cidade. Então, assim, só quem tá lá para ver o estrago que deu. E a gente tá lá, vai fazer um ano agora. Entregamos 73 casas, era para ter entregue muito mais, né? E essas 73 casas, como você falou, foi por ajuda de pessoas que doaram, fizeram exatamente. doações. As prefeituras ou o governo do estado, ninguém chegou a se posicionar e comprar essas casas para aumentar esse número? Não. As prefeituras, segundo o relato dos prefeitos, tiveram muita dificuldade financeira. E a verba de fora não chegou. Então, qual que era a nossa tratativa com eles? Eles cediam os terrenos e a gente construía as casas. Alguns faziam contratos com as famílias, outros davam a posse do terreno com uma escritura para as famílias. Depende do município, fez um formato diferente, né? E Mussum, nós entregamos 13 casas. As primeiras 13 casas de Mussum foi a nossa, com doação da empresa Soprano. E qual que era o critério por exemplo, né? Eu fico pensando do morador, né? Quem sofreu. Porque você pega uma cidade, sei lá, 200, 300 casas, 500 casas foram... Qual que é o critério dessas 13 das 13 famílias que ganharam? nesse mérito. Mas é a prefeitura que fazia? A prefeitura pelo CRAS, né? Então as pessoas iam lá, se inscreviam no CRAS. Aí idosos, famílias com mais crianças. Aí era uma definição da prefeitura, porque a gente doava para a prefeitura. Entendi, a prefeitura que fazia a entrega. E a prefeitura fazia a entrega. A gente não queria se envolver. Mas é claro, porque não tem como, né? Você vai escolher isso. Vai escolher como isso, né? Vai entrar numa ciranda aqui. Não tem. Quem que tem prioridade? Prioridade você falou, agora faz sentido, né? Tem pessoas mais idosas, que nem, né, no salvamento, né? Mas tivemos muitas empresas, né? Que nem a Van. A Van tá fazendo um trabalho fantástico lá, né? O Luciano lá tá... Eu acho que ele... Não vou nem falar em números, mas muito. Ele ajudou muito lá. A Soprano foi um grande parceiro nosso, doou 13 casas, né? Esse ano o ano passado eles iam fazer 70 anos de empresa e eles disseram para nós, não faz sentido a gente fazer festa na tragédia. Vou pegar todo o recurso da festa e dos acionistas que doaram mais. Fizemos um projeto de 13 casas, que foram as primeiras 13 casas definitivas de Mussum. E entre outros, aí teve vários apoiadores nossos aí que doaram bastante. A gente viu bastante gente, até pessoas conhecidas aí da mídia, como o técnico Dunga, né? Sim, o Dunga, Seleção do Bem, tá fazendo muita coisa lá. Muita coisa, eu vejo várias coisas. Fizeram bastante coisa lá. O setor privado tá de parabéns aí as pessoas que... Foi o que... Que tá ajudando, né? Que puxou. A gente nem pode falar que ajudou, porque tem muito o que fazer ainda, Tem muita coisa. Então, quem quiser aí, pode entrar em contato com a Mademap e ajudar aí a construir mais casas, né? A gente tem as prefeituras nos procuram, né? Eu tenho 10 terrenos aqui, dá para fazer 10 casas. Nós estamos com uma prefeitura com 40 terrenos disponíveis para fazer mais casas. E estamos na tratativa com as doações, né? Hoje fechou mais uma. São Paulo vai doar uma casa para uma família em Colinas. Então, essa é a tratativa nossa do dia a dia aí para tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Lembra quando isso, a recuperação, falaram em 10 anos aí, sim. Para essas cidades que foram atingidas. E teve muita gente que quis aparecer com isso, né? A gente ficou numa situação um pouco delicada, porque ao mesmo tempo que eu tinha que aparecer para mostrar que estava fazendo, eu tinha que ser delicado, não querer... Não usar isso como um trampolim. Como imagem, né? Como trampolim. Então a gente foi muito... Não, muito é legal que você está fazendo até hoje isso. Sim. Já se passou mais de um ano, né? Sim. E já chegou a dar um ano? Acho que... Já é um ano agora. Né? Tá fazendo um ano. E você tá aí atuando, né? Estamos lá. Estamos com uma equipe, hoje está com 10 pessoas, a operação lá, porque a gente até teve que mandar mais empreiteiros nossos para casa, porque não tinha demanda, né? Mas está acontecendo. Outra situação que sei que vocês estão... Agora eu vou dar um spoiler aí. Vocês estão criando a Universidade Mademap. A Universidade Mademap de montagem. De montagem ou de construção? De montagem. É de montagem porque é um sistema modular de montagem, né? Então, a gente precisa pegar essa mão de obra que nós já temos, e entre as que está com uma idade já chegando, né? E precisa treinar a galera mais jovem. Então, a gente está criando isso
pro ano que vem, né, o projeto nosso é ter um centro de treinamento nosso dentro da fábrica, já está desenhado tudo, para a gente poder treinar essas equipes, para ter em cada estado uma base nossa de montagem. Então, se o nosso cliente comprou uma casa em uma ou duas, 10, 20, 30 casas em Minas, eu vou indicar aquele montador para Minas e ele vai fazer a montagem. A gente manda todos os painéis para lá e tudo o kit, né? E ele monta lá, homologado por nós. Ah, o cara tá na Bahia, quero comprar lá 10 casas na Bahia. Eu já tenho uma empresa, uma equipe na Bahia. Eu não preciso deslocar meu pessoal daqui para lá. Então, isso tem custo, né? Isso morde muita margem, né? Então, eu tendo essa estrutura de treinamento, eu consigo ganhar mais escala. Isso você também difunde também a construção em madeira, né? Sim. O trabalho. E a montagem em madeira, claro. Totalmente. Madeira e alvenaria também. Ah, alvenaria também. Entrega pronto. Elétrica, hidráulica. Porque a tua casa é mista? É Tem mista. alvenaria? Alvenaria nos banheiros, né? Ah, Parte úmida tem. A gente está indo pro painel wall, né? Mas ainda tem um pouco de... Na parte de financiamento, tem algumas restrições aí que a gente tem que trabalhar, né? Tá. E essa parte de financiamento, vocês conseguiram já? Os principais bancos? A gente está conseguindo com bancos de cooperativa bastante, Certo. né? E também na Caixa a gente está entrando numa linha bem legal com eles agora aí. A semana que vem tem mais um alinhamento com eles, mas que vai dar certo. Sem financiamento não acontece, né? Mesmo com esses juros altos, né, que a gente está exatamente. vivendo hoje no país. O nosso formato construtivo, ele tem que ser muito ligado ao valor do aluguel da pessoa. Se der certo essa base do valor do aluguel, faz sentido a casa, senão não faz sentido. Aí os outros modelos, eles têm mais preferência, né? E fora a tragédia, claro, que as prefeituras têm que se mexer para adquirir essas casas. Sim. Para esse déficit habitacional que a gente tem, outras prefeituras você já tem contato também? Já. Hoje até tem uma equipe nossa lá em reserva, já estão falando com uma equipe lá da prefeitura que eles têm interesse em fazer mais casas. Então, assim, as coisas vão acontecendo pela visibilidade que a gente começa a ter, né? Então, está acontecendo. Já tem também uma procura para países africanos também, para um déficit habitacional grande também. Então, a gente está... Mercado tem, né? Tem. Mercado tem. E madeira tem? Tem. Tem também. Tem. Isso é bom, né? Isso eu garanto. No começo, muita gente disse, vocês vão trabalhar num nicho, um público diferente, que não vai dar certo na madeira. Disse, calma. Tá no meu coração, tá dando certo. E, Zati, a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, na sua opinião, gostaria de você passasse para nós aqui o que é ser madeireiro no Brasil. Ser madeireiro no Brasil é desafiador, tem que ter muita resiliência, muita paciência, entender muito do que está fazendo, ter muito custo, né, falando do lado industrial, né, na mão, e entender dos processos e ter coragem. Uma coisa que me chama a atenção, como o madeireiro é conservador. Sim. E tradicional, porque, como é o teu caso, existe, claro que existe no mercado empresários que nunca trabalharam com madeira que entram nesse mercado da madeira. Sim. Mas a grande maioria, a família, né? A família. Como a madeira, ela traz a essência, tradição, a essência da família. Essência. É porque assim... E dura, né? Tu tem que ser assim, eu vejo que a madeireira, ela tem muito trabalho, né? Precisa ter muita dedicação ali. Uma indústria madeireira hoje roda 24 horas praticamente, né? Não que tu estejas trabalhando com as máquinas ligadas, mas tu tem caminhão na estrada, tu tem floresta sendo cortada, então tu nunca para a tua operação. E isso começa a transmitir isso para os outros e é gostoso, né? Desde o começo tu tá junto com teu pai lá na operação e fazendo. Então, aquele cheiro de madeira. Então, serrada. Isso aí tem que gostar, porque é trabalhoso. Trabalhoso e assim, tem que ter sempre um plano a longo prazo, sabe? O curto prazo na madeira não dá certo. E a tecnologia também, né? Você pega aí 20, 30 anos atrás, 30 anos,
como que era um parque fabril madeireiro e hoje, né, facilitou bastante. Muita organização, né? Controle de estoque. Controle, né? Menos mão de obra, né? Assim, e o nosso formato ainda, ele é... Menos acidente de trabalho. Exatamente. Também. A gente precisa ter muito estoque e, ao mesmo tempo, isso tem que ter para não comprometer o fluxo de caixa. Então, tem que estar sempre alinhado o teu caixa com o teu estoque e tem que ter muito estoque. Ninguém, madeireiro que trabalha com pouco estoque, não atende na hora que precisa. Então, a gente, às vezes, tem que financiar também o nosso cliente. Então, tem que ter todo esse formato na palma da mão. Principalmente com esses materiais que você trabalha com madeira para construção civil. Eu estava conversando um dia com o Rota Madeiras e é bem isso. Acontece uma ventania, um vendaval numa cidade, estelhou toda a cidade. Poxa, a demanda não é para daqui 30 dias, é para ontem. Na hora. O nosso formato de venda, a gente ganhou muito mercado por isso. O cliente fez o pedido hoje, 3 dias depois ele está recebendo. Então a gente não serra sobre pedido. A gente tem um mix de produtos sob medida na prateleira. Você falou só uma curiosidade, um vão de 6 metros, você tem? Sim, 6 metros. O carro-chefe nosso de venda hoje é 6 metros. Isso é bom, né? Porque arquiteto gosta de fazer essas loucuras. Adoro. E só que também isso requer muito espaço, né, de estoque, né? Então tem que ter uma área grande também para manter todo esse espaço. Exato, né? Máquinas reforçadas, empilhadeiras com maior capacidade de peso. Então tudo isso requer um investimento mais alto. Né? Exatamente. Bacana, agradeço a tua presença, Luciano Zatti. Antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui que se chama Isso é Referência para Você. A gente faz para a gente conhecer um pouco mais do lado pessoal, não só profissional das pessoas que vêm aqui. Certo. Carlos, kart cross. Por que é referência para você kart cross? Isso é um hobby que eu tenho, que é de vez em quando tem meu kart lá, a gente dá uma escapada. Acertamos no desenho? Sim. Não é tão bonito assim. Mas é esse modelo, não é um kart indoor, né? Não, é isso aí. É uma brincadeira que a gente gosta de final de semana e dar uma desestressada lá. É? Muito gostoso. Mas assim, isso é desestressar? É bem... o bicho pega. Mas não dá acidente? Não, o bicho pega. Mas você faz com os teus funcionários também? Sim, a gente leva a equipe nossa junto, né? Liderança nossa aqui também. Onde que é? Em Campina? A gente tem em Campina uma pista, né? Que a gente... A pista de vocês. Não. A gente aluga, né? Tá. E tem uma em São José dos Pinhais também, que é uma área de corrida de... Você loca os carrinhos e... O carro é nosso. Mas quantos carros precisa para... A gente tem 2 da fábrica, né? E aí tem amigos que compraram também, a gente faz uma equipe. Daí vai. A gente gosta de brincar, não faço corrida. Você não faz corrida com... Não. Só pra brincar. Tá. Daí quem faz a melhor volta, quem faz o melhor tempo. Aí bota todo mundo na pista lá e pau pega. E é bom no barro. Não, tem que ser no barro. Tem que ser na lama, senão não tem graça, né? Aí tá limpinho, né? Tá limpinho demais. Não pode chover, se chover... Encalha. Aí para tudo. Aí encalha. Eles são a diesel ou a gasolina? É gasolina. Também vai uma gasolina boa nisso. Vai, mas é forte. Dá pra brincar. O pneu dura. Kart cross. Sempre aqui a gente tem, né? Muitas empresas levando pro kart indoor. Né? Mas o kart cross a gente gosta de se sujar um pouco. Foi uma curiosidade interessante. Foi a primeira vez que veio esse tema aqui com um convidado. E é pra uma pessoa. Essa é pra individual, individual. Tem que usar capacete mesmo fechado. Tem tudo. Toda a estrutura. Todos os EPIs aí. Legal. Vamos pro próximo. Paraná Clube. Esse eu queria saber, porque você é gaúcho de Caxias do Sul. Não sei se torce pro Caxias ou Juventude lá. Juventudista. Juventude, verde e branco. Mas lá também diz que todo gaúcho ou é azul ou é vermelho também, né? Lá você é o quê? Azul ou vermelho? O juventudista lá é gremista. O juventudista é gremista. O Caxias é Inter. O Caxias mais ou menos os italianos são gremistas, os alemães são... No Paraná, quando eu vim morar pra cá, eu vim com 17 anos pra cá. Eu joguei no Conta essa história do Paraná Clube. Eu joguei no Paraná durante 7 meses. Você jogou bola? Joguei bola. Eu gostava muito, desde pequeno, né? Desde os meus 5 anos, eu era meio que uma referência no esporte. No teu sonho? Era ser jogador? Era ser jogador. Toda criança. Mas joguei. Cheguei no profissional do Paraná, no juniores do Paraná. Chegou até os juniores? Em que ano foi isso? Foi 2001. Com quem que você jogou? Thiago Neves. Jogou com o Thiago Neves. Vandinho. Vandinho. Sei, aquela turma. Levava eles pra casa? Eu conheci a turma, eu trabalhei no Paraná. Uma época, fui assessor de imprensa lá. Eu trabalhei nessa época. Eu trabalhei de 99 até 2001. Então você trabalhou tudo lá. Eu peguei a geração do Lúcio Flávio lá. Sim. Tinha o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio tá
estamos em tratativa com ele para ele fazer umas casas também para uma galera aí. Ele trabalha muito com essa ajuda ele tem Eu falei com ele ontem até. Ah, sério? Que legal. Um abraço pro Lúcio Flávio, um grande amigo também, tá lá na Aparecidense. Baita de um cara. Poxa, gente finíssima. Gente finíssima. Eu fui até assessor da imprensa pessoal dele uma época, quando ele saiu do Paraná, quando ele jogou no Botafogo, Atlético Mineiro e no São Caetano. Legal. Na época. E quando eu vim pra cá, joguei no Paraná, daí o meu irmão tava ficando meio que sozinho na empresa junto com o pai, e aí a minha mãe, naquela época do transplante e tal, a cabeça meio preocupada com a família, falei, eu vou abandonar aqui e vou trabalhar. Então não foi por contusão, não foi por não. Por decisão de trabalho mesmo. Decisão de ajudar a família. Você jogava em qual posição? Eu era meio esquerdo. Canhoto? Canhotinho. Camisa 10. Diz que os canhotos jogam bem, jogam mais. Dizem, né? E joga hoje ainda, até hoje? Eu brinco de vez em quando, não dá tempo mais. Mas futebol é bom. Eu coloquei isso aí também para puxar uma sardinha para mim. Eu sou torcedor do Paraná Clube. Coisa boa. Apesar que o nosso time... Mas hoje sou gremista, né? Sou gremista. Time de coração, sou grêmio. Joguei na Juventude também. Tricolor também, né? Então, sim, tá tudo certo. Área, tudo certo. Tricolor tá valendo. Próximo, Carlos. Churrasqueiro. Por que a churrasqueira é referência para vocês? Claro que é muito... chover no molhado, né? Falar que gaúcho... Para mim o churrasco é uma terapia, né? Eu na minha casa, preparei todo um ambiente que eu possa receber os amigos lá e... Antes de fazer a casa, fez a churrasqueira. Tanto que a churrasqueira é meio quase uma churrascaria, né? Porque é tão grande que tá lá. Fiz toda ela preparada para atender... Eu não gosto de fazer churrasco para 2, 3, né? Tem que ter volume, né? Sei. Churrasco para pouca gente não dá graça. Não dá graça. E aí, é uma terapia minha de domingo, quando eu posso atender meus amigos. Tem minha churrasqueira portátil, que eu às vezes levo em evento. Gosto da brincadeira e da carne. Qual que é a tua especialidade na carne? Faz de tudo. Costela, picanha. E vai. Costela tem que ter paciência, né? mas... Carneiro, você é bom ou não? Fica bom. Eu gosto de fazer carne temperado também. ali. Eu gosto de fazer carne, mas eu não, em outros tipos de carne eu tenho medo de me arriscar, tipo porco. Não, ali vai tudo. Carneiro. Porque eu gosto muito de carne mal passada, né? E tem algumas carnes que mal passada não pode, né? Porco, carneiro também. E daí eu acho que meu cérebro trava, assim, pra... Lá em casa eu fiz uma churrasqueira com 12 espetos giratórios. Mais uma churrascaria. Eu fiz também, até quero mandar um abraço pro Valdinei, da Ifisa, lá de Braço do Norte. Sim. Ele tem uma empresa também que comercializa, eu comprei dele também. É gostoso. Né? A empresa. E é bem legal também. Poxa, bacana. Fica girando lá, tu consegue atender teus amigos e tal. Poxa, eu tenho minhas churrasqueiras móveis também, que eu levo às vezes vou num evento, eu faço um churrasquinho pra galera. Eu gosto bastante desse formato. Maravilha. Então tá bom, Luciano Zatti, diretor da Mademap. Agradeço a tua presença aqui nos nossos estúdios. Eu acho que o bate-papo foi bem interessante e bem informativo aí para o mercado. Fábio, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco do eucalipto, né? Falar um pouco da nossa história. E fico à disposição para o que precisar com vocês aqui na revista e tudo que precisar sobre o eucalipto. Maravilha. Agradeço a todos que acompanharam o nosso episódio de hoje e até o próximo podcast Referência.